O Camafeu, de Wilson Frangilo Júnior, parte 4, capítulo 12. Que transformação! Exclamou Ivan, um dos irmãos aprendizes. Ariete acaba de tomar sua verdadeira aparência, concernente às suas vibrações mentais, aparência que detinha, até alguns minutos atrás, lhe era proporcionada pelas vibrações deste ambiente umbralino. Assim que as modificamos através de nossa prece, a infeliz retornou à real exteriorização de suas formas. Que bruxaria é essa? Berrou desvairadamente a infeliz. O que fizeram comigo? Desfaçam isso, ou vão se arrepender. Cúrcio, ajude-me. Acalme-se, minha irmã. De nada adiantará seus gritos e seu desespero. Queremos que veja o espelho de sua alma e reflita sobre isso. Não quero ver nada. Quero voltar a ter minha antiga forma. Essa é sua forma verdadeira, minha irmã. Para poder modificá-la, só existe um caminho. Qual caminho? O caminho da renovação. Permita que auxiliemos. Não quero o auxílio de vocês. Não quero nada com vocês. Socorro, me ajudem, Cúrcio. O que está acontecendo aqui? Onde está Ariete? Quem são vocês? Perguntou uma entidade, entrando apressadamente no quarto. Estou aqui, Torquato, sou eu, Ariete, informou em desespero. Não brinque comigo, velha nojenta. Onde está Ariete? Diga-me, ordenou o espírito de nome Torquato, que acabara de entrar no quarto. Vestia interessante traje de cor escarlate, próprio do século XVIII. Calças justas, arrematadas com meias brancas até um pouco abaixo dos joelhos, sapatos pretos com pequenas plataformas à guisa de salto. Camisa branca com babados de renda no peito e punhos, e encimando tudo. Longa casaca com botões de luzídio metal dourado. Ostentava também penteada cabeleira branca com cachos das têmporas para trás e pequena trança na parte posterior da cabeça. Ultimando, tudo com pequeno chapéu de 3 pontas. Sua altivez e determinação nas palavras denotava haver sido algum nobre daquela época, provavelmente sua última encarnação. Sou eu. Acredite em mim, esses bruxos me enfeitiçaram. Quem são vocês? Essa velha horrível está dizendo a verdade? Sim, meu irmão, é a verdade. E Ariete, com sua real aparência, e você, o que faz aqui? Respondeu Flávio calmamente. Não tenho que lhe dar nenhuma satisfação. Apenas lhes ordeno que desfaçam essa bruxaria, agora, ou minha ira bater-se-á sobre vocês, berrou, sacando a enorme espada da cintura e colocando-se em posição de combate. Nesse momento, acredito termos nós, os aprendizes, emitido vibrações de medo e falta de fé, pois Ariete repentinamente tomou a sua antiga forma, e o irmão Flávio, percebendo nosso titubear, procurou acalmar Torquato, convidando-nos a sair daquele recinto, o que não nos foi impedido. Assim que passamos para o cômodo contíguo, fez-nos sinal para que ali permanecêssemos, a fim de ouvirmos a conversação de Torquato e Ariete. Quem eram eles? Perguntou o homem. Não sei. Apareceram assim que eu e César aqui chegamos e convenceram-no a acompanhar um deles que o levou embora. Depois, começaram a fazer uma oração e aconteceu o que você viu. Transformei-me naquela figura horrenda. César deixou você sozinha com eles? Sim, Torquato. Aquele traidor. Sinto que está afastando-se cada vez mais de mim, a cada dia que passa. Ele me paga. Vou intensificar a minha atuação sobre ele e verá como voltará correndo para você. O desespero, quando toma conta de um homem, somente pode ser amainado pela mulher que lhe oferece os braços, e esse desespero já começa a se instalar no íntimo de César, que já não consegue mais realizar uma grande venda. Somente consegue vender pequenas peças para compradores de classe média, e logo não terá mais como cumprir seus compromissos financeiros. Vá com calma, meu amigo, para que ele não chegue ao extremo de fechar a joalheria, o que seria um grande problema para você, não? Talvez sim, talvez não. Respondeu Torquato com expressão preocupada e grave inflexão na voz. Isso já ocorreu de outras vezes, e não me deixei abater.
Há séculos tenho controlado muito bem o destino daquela joia, e apesar de todas as investidas sobre ela, mantenho-a sob minha proteção. No momento certo terá finalmente o destino que para ela projetei. O meu amor e o meu ódio caminham juntos, e nada poderá mudar minha determinação. Você sabe para onde César foi levado? Perguntou Ariete com um sorriso nos lábios. Não me diga que para junto dela. Isso mesmo, para junto de Milena. Mas como? Não vá me dizer que esses a quem você chamou de bruxos? Sim, meu amigo, são os intrometidos da colônia. Interessante. Pareceu-me reconhecer esse que falou comigo, seu rosto não me é estranho. Não reconheceu? Perguntou Ariete novamente, com um enigmático sorriso. Espera, exclamou Torquato. Não posso crer, mas está tão diferente. Eles não passam de bruxos, meu amigo, não lhe falei? Ele o enfeitiçou também, você nem o reconheceu. Realmente, não o reconheci naquelas horas, mas agora lembrando-me de sua fisionomia, sim, é ele. Oh, mas que ódio! Por que não me falou, Ariete? Por que não me falou? Eu teria degolado com minha espada. Eu teria degolado. E pensa que conseguiria? Ele é mais poderoso que você. Cale-se. Como ousa comparar-me a ele? Ariete recuou assustada. Perdoe-me, Torquato, perdoe-me. Nós iremos vencê-los. Ficarei com César. E quanto à sua amada, pode crer que assim que tocar o seu presente, ela será sua para sempre. Sim, esse dia chegará, mas não me conformo de tê-lo tido aqui, na distância exata de minha espada e não tê-lo reconhecido. Flávio, eu te odeio, e eu te odeio. Olhei para o irmão Flávio na esperança de ouvir dele alguma explicação, mas limitou-se a continuar prestando atenção na conversação dos dois. Agora você precisa me ajudar, Ariete. O que quer que eu faça? Preciso que me ajude junto ao imbecil de um milionário que encantou-se com a peça. Por pouco não a perco. Consegui impor-lhe a dúvida quanto à compra e ficou de pensar em voltar amanhã à joalheria. Mas vai ser uma batalha difícil e é aí que preciso de você. E o que eu devo fazer? Terá que agir sobre César enquanto atuo sobre o homem. Entendo, e quando faremos isso, teremos que ficar de vigília, desde amanhã bem cedo. Pode contar comigo, Torquato. Vamos voltar e com muito cuidado convido-nos Flávio, tomando a dianteira e guiando-nos até fora daquela casa. O Corcunda nos aguardava, protegido pela sombra de uma construção, e fez questão de ir à nossa frente guiando-nos. Já próximo de nossa colônia, irmão Flávio rompeu o silêncio, passando a narrar-nos a história daquele espírito que tanto odiava. Torquato, há muitos séculos, apaixonou-se perdidamente por uma mulher da corte com a qual, certa feita após serem apresentados, jogou uma partida de xadrez. Nessa partida teve a infelicidade de tomar um xeque-mate, perdendo dessa forma para essa senhora. Orgulhoso de postura altiva, não se conformando naquele momento com a derrota a ele imposta e não conseguindo controlar o difícil gênio que possuía, atirou uma das peças ao chão, quebrando-a. A senhora, muito chocada com aquela reação, abandonou a mesa, sem nem ao menos despedir-se. Torquato arrependeu-se tanto do que havia feito, que mandou confeccionar riquíssima peça em ouro maciço e brilhantes, finalmente esculpida com pedras preciosas, a fim de presenteá-la e assim desculpar-se pelo ocorrido. Essa peça possuía a forma de um camafeu, porém a senhora não aceitou o caríssimo presente, passando a ignorar a existência de Torquato, que, inconformado e cada vez mais apaixonado, fixou em sua mente a ideia de que, se um dia sua amada aceitasse o presente, ela também se apaixonaria por ele. E há séculos a vem perseguindo por várias encarnações, sempre preso a essa joia, tentando a todo custo fazer com que a peça venha a ter as mãos dela. E essa mulher que se refere é Milena? Sim. E Torquato sabe que nós amamos e que já vivemos muitas vidas juntos, mas não desiste. E o pior é que impõe àqueles que por infelicidade venham ter acesso a essa joia, pois tudo faz para que ela venha pertencer a Milena. Ele acredita mesmo que ela passará a amá-lo assim que tiver a peça em suas mãos? É inacreditável, mas pensa assim. Isso tornou-se uma fixação doentia em sua mente. Aqui neste plano, não tem como fazer para que ela seja presenteada,
e nem consegue ter acesso a ela. E agora essa joia está em poder de César, que possui uma joalheria. Sim, César recebeu-a como herança, só que não a consegue vender, pois as pessoas, assim que a tocam, sentem a presença maléfica de Torquato e desistem de comprá-la. E como ele pensa em fazer para que Milena tenha em suas mãos, ela nem ao menos vive no plano material. A sua demência é tamanha que ele está esperando a sua nova encarnação para tentar novamente, assim como vem fazendo há séculos. Acredita que ao ter contato físico com essa joia, ela se apaixone por ele e venha encontrá-lo ao desprender-se durante o sono. Ele não tem limites, e o único pensamento que existe em sua mente é esse. Aliás, fazia já algum tempo que não ouvia mais falar dele, até que César herdou a joia. Irmão Flávio, diga-me uma coisa. Você e Milena viviam juntos no plano material e desencarnaram juntos ainda moços? Desculpe-me, irmão Soares, por nunca ter lhe falado a respeito disso. Na verdade, já estamos há algum tempo neste plano e, aos poucos, fomos recuperando essa aparência mais jovem, com que nos veio que há muitos mantemos. Quanto a César, que nesta sua passagem pelo plano terrestre não possui filhos, foi o pai de Milena em reencarnação passada, e assim o é considerado. Veja, irmão Soares, que na verdade todos os espíritos são irmãos, e já possuíram diversos entes queridos que com eles caminharam lado a lado na terra, como irmãos consanguíneos. Entendo. E o que pode ser feito em benefício de Torquato? Eu e Milena temos muito de auxiliá-lo, para que possa libertar-se dessa ligação mental doentia. Além de ser um irmão, como todos os outros, a nós está ligado pelo passado convivido juntos. E o que pretende fazer para ajudar César? Amanhã lhe faremos uma visita para vermos de perto o que realmente está acontecendo. Irão até a crosta terrestre? Sim, amanhã de manhã estaremos na joalheria de César. Todos nós? Perguntei ansioso por uma resposta positiva, já que desde a minha passagem para este plano não tinha tido ainda uma oportunidade de visitar o meu antigo lar. Verei se posso levá-los, responde Flávio. E quando terá a resposta, perguntei, não conseguindo mais esconder a minha ansiedade. Tenha calma, irmão Soares, nada lhe posso garantir, para tudo tem a hora certa. Hoje, assim que chegarmos à colônia, irei ter com meus superiores e colocarei essa possibilidade para que decida o que for melhor. Aguardarei essa resposta com calma. No dia seguinte, bem de manhã, fui acordado por Flávio, que deu-me a grata notícia de que poderia acompanhá-lo na expedição que fariam até o plano terrestre. Na verdade, iria toda a equipe, e começamos a nossa caminhada por uma estrada tal qual a do dia anterior, até chegarmos a um local que Flávio denominou novamente como campo de saída. Só que desta feita, descente estrada surgiu à nossa frente, e por ela caminhamos por algum tempo, até que nuvens negras e sombrias começaram a surgir e a nos cercar. Desagradável sensação de peso passou então a fazer parte de meu corpo, e comecei a sentir-me como se estivesse já no plano material, pois ao contrário do que aconteceu comigo, quando me vi no plano espiritual desta feita, necessitava de algum esforço para respirar. Irmão Flávio convidou-nos a fazer pequena parada a fim de recuperarmos as energias gastas, aproveitando para dar-nos proveitosos esclarecimentos. Como ocorreu na expedição de ontem, essa sensação de pressão e dificuldade em respirar deve-se ao fato de estarem acostumados com a leveza da atmosfera da colônia. Na verdade, quando encarnados, viviam sob toda essa pressão, na verdade causada pelas próprias vibrações mentais dos espíritos encarnados. Estas nuvens negras que nos cercam neste momento são como poluição mental que envolve o plano terrestre. Muitas das horrendas figuras que vimos a todo momento nesta nossa caminhada nada mais são do que exteriorizações do pensamento de nossos irmãos da crosta, impregnados de muito egoísmo, de muita inveja, de muito orgulho e principalmente de muito ódio e desejos de vingança. Sinto-me cansado, comentei. Por esse motivo, solicitei este descanso. Além do que, devo pedir-lhes que, a partir de agora, procurem realizar o restante do caminho em oração, elevando os pensamentos a Deus,
solicitando suas bênçãos e seu auxílio. Vamos continuar. Dizendo isso, irmão Flávio postou-se novamente à nossa frente e continuamos. Mais alguns minutos e começamos a ver a cidade logo abaixo de nós, como se estivéssemos sobrevoando de avião, e paulatinamente fomos como que descendo até tocar solo terreno, uma das mais movimentadas cidades grande. A poluição sonora chegou a assustar-me, assim como a experiência de cruzarmos com espíritos encarnados e desencarnados por toda parte. Caminhamos por algumas ruas até alcançarmos a joalheria de César. Ainda faltava cerca de meia hora para que ela fosse aberta, porém Flávio fez-nos entrar, pois percebera que Torquato, Ariete mais algumas outras entidades lá já se encontravam. Desta feita não permitimos que nos vissem, pois ocupávamos faixa vibratória diferente da deles. Pudemos então ouvir a conversação daqueles infelizes, da qual Torquato distribuía ordens e funções. Assim que César chegar, disse Torquato: você, Ariete, toma conta dele, e deixe para mim e para os meus companheiros a incumbência de influenciar o possível comprador da joia. Pode deixá-lo por minha conta, confirmou Ariete. Neste momento, César chega, juntamente com mais 4 funcionários, e abre as portas do estabelecimento. Por favor, pede, César, faça uma boa limpeza na loja, pois hoje iremos receber um freguês muito importante. Será que ele vai comprar aquela joia, seu César? Se Deus quiser. E se nós não deixarmos em César, como é que fica? As palavras de Torquato vibraram de maneira tal que César chegou a sentir um calafrio, passando a mostrar rugas de preocupação por todo o rosto. Pobre homem, comentou Flávio. Meia hora se passou até que o comprador entrasse na loja. César, agora totalmente desanimado por causa da influência de Ariete, recebeu o homem friamente. Por favor, senhor César, deixe-me examinar a joia novamente. Com todo prazer, meu amigo. E dizendo isso, foi até uma sala contígua, onde, abrindo um cofre, de lá retirou a preciosa joia, trazendo até o balcão, onde o homem já se encontrava à mercê de Torquato e seus companheiros. E então, senhor Bruno, vai ficar com esta preciosidade? Capítulo 13. E ele ficou bem lá, Fernando? Penso que sim. Seu Pedro pareceu-me um homem muito bom e acreditei no que ele me contou. Além do mais, está se arriscando em esconder Regis. Agora não sei o que vocês pensam a respeito. Responde Fernando, após ter contado tudo o que conversara com o médium naquela mesma noite, já que para a casa de Hermínia se dirigia assim que deixou Álvaro em seu apartamento. Não sei o que dizer, comenta seu Getúlio. Acredito muito na doutrina espírita, e pela maneira como Regis reagiu hoje de manhã quando conversei com ele, penso que esse médium tem toda a razão. Meu filho está irreconhecível, apesar de já parecer estranho há algum tempo. Quando saímos de carro para conversarmos e ele contou-me toda a história, meu primeiro conselho foi o que deveria devolver a joia, mas ele teve uma reação violenta, afirmando que o camafeu lhe pertencia. Cheguei até a pensar que estivesse sob o efeito de algum tipo de droga, mas agora com essa explicação de seu Pedro, até dá para entender. Será que esse médium realmente poderá ajudá-lo? Disse que tentaria doutrinar o espírito. Doutrinar foi a expressão que ele utilizou, só não sei como fará isso. Eu sei, interrompe Hermínia. Ele fará com outros trabalhadores do centro uma reunião mediúnica onde o espírito conversará com o dirigente dessa reunião, através da psicofonia de um médium. E ele atenderá ao apelo desse dirigente. Pode ser, pois fica mais fácil chamar a razão o espírito com fixação mental quando este se comunica através de um médium, pois nessa integração espírito-matéria entram em jogo as vibrações mentais do próprio médium, que faz com que a entidade espiritual se desligue um pouco dos próprios pensamentos em que se aprisiona. Além do mais, os trabalhadores espirituais, que são quem na verdade organizam e dirigem todo esse trabalho, têm a possibilidade de valerem-se das emanações dos fluidos vitais dos irmãos encarnados ali presentes, a fim de fazerem-se vistos pelo espírito comunicante, e também criar com esses fluidos, oriundos da matéria, quadros e cenas que poderão trazê-lo de volta à razão. Muitas vezes,
São cenas de seu próprio passado, de outras vidas que não se lembra pelo próprio esquecimento desse passado. Quantas e quantas vezes também espíritos muito queridos utilizam-se dessas energias mais materializadas dos médios e conseguem se fazer visíveis e convencê-los de seus erros e seguirem outro caminho. Entendo. Que Deus ajude o meu filho. Tomara que isso se resolva logo e Regis devolva essa joia antes que a polícia o encontre e o enquadre como receptador. E se o senhor falar com o delegado, papai? Não sei, Hermínia, não sei. Estava agora mesmo pensando nisso, mas não sei se o delegado entenderá. Penso não ser prudente, opina Fernando. O delegado poderá querer forçá-lo a falar onde Regis se encontra, ou então envolvê-lo por estar ocultando informações à polícia. Não entendo bem dessas coisas, mas penso não ser um bom caminho. Tem razão, então só nos resta esperar. Penso que sim. Quantos dias você acha que Regis terá que ficar lá, Fernando? Não sei, dona Ivone. Talvez Hermínia possa lhe dar uma resposta, pois frequenta trabalhos espíritas e deve saber quanto pode levar para esse espírito ser doutrinado. E então, Hermínia? Sinceramente, também não sei responder, mamãe. Pode ser que já na primeira reunião consigam, pelo menos, afastar a entidade de Regis, a fim de lhe proporcionar uma chance de voltar ao normal. Agora, quanto a doutriná-lo, convencer o espírito, isso pode levar algum tempo. Quer dizer que o espírito obsessor pode ser afastado da pessoa que ele obsedia por algum tempo e depois voltar? Isso mesmo. Se o levarem sem convencê-lo, será de maneira compulsória, e evidentemente não poderão mantê-lo assim por muito tempo, pois cabe a ele modificar-se. Pelo que aprendi, todos temos o livre-arbítrio para decidirmos sobre o nosso futuro. Logicamente, teremos que responder pelos nossos atos. Mas o que Regis tem a ver com isso? Ele quis ajudar e viu-se envolvido na história desse espírito. Que lógica pode ter isso? Ele está sendo vítima de uma fatalidade. Não, mamãe, nada acontece por acaso. Não sabemos se ele realmente não tem nada a ver com tudo o que está lhe acontecendo, porque somente conhecemos o Regis pelos seus atos cometidos nesta encarnação. Desconhecemos por completo a sua vida ou suas vidas anteriores. Pode ser, também, diz Fernando, que tudo isso seja para chamar-lhe atenção sobre a sua mediunidade. Talvez ele tenha o compromisso de trabalhar nesse campo. Bem lembrado, Fernando. Concorda, Hermínia? Parece até que você já possui bastante conhecimento da doutrina espírita. Como sabe, já li alguma coisa a respeito, e não é difícil chegar a algumas conclusões lógicas. Isso porque você já deve ter trazido uma boa bagagem de conhecimentos para esta vida. Saiba que muitos trazem conhecimentos latentes e facilmente entendem certas questões dos mais variados assuntos. Veja o exemplo de crianças prodígios que com pouquíssima idade já conseguem dominar instrumentos musicais bem melhor que adultos que muito estudaram. Outros, então, que resolvem intricados problemas de física ou matemática. São bagagens que trazem de outras vidas. Na verdade, essa é a causa para aquilo que chamamos de dom. Dom da música, dom da pintura, dom da escrita, entende? Pelo visto, você traz boa bagagem a respeito da interação espírito-matéria. Esse é o seu dom. Pode ser mesmo, porque tenho uma facilidade muito grande para aceitar e principalmente compreender o espiritismo. Bem, mas tenho que ir agora, pois já se faz tarde. Amanhã cedo irei até o centro espírita de seu Pedro para colher notícias de Regis e logo em seguida telefonarei para vocês. Venha pessoalmente, Fernando, e almoce com a gente, convida Dona Ivone. Não quero importunar. Ora, Fernando, você não nos está importunando em nada. Afinal de contas, amanhã é domingo e você está nos ajudando tanto. Isso é verdade, concordou seu Getúlio. Parece que foi Deus que o enviou ontem aqui. Que é isso, seu Getúlio? Apenas cumpri com minha obrigação. Além disso, há muito tempo nos conhecemos e já fizeram tanto por mim. Também gosto muito do Regis e quero ajudá-lo no que for necessário. Bem, até amanhã então. Vou acompanhá-lo até o portão. Não é preciso, Hermínia. Diz Fernando, tentando evitar que a moça lhe pergunte a respeito do que aconteceu no estacionamento da delegacia. Faço questão, Fernando. O rapaz despede-se de Dona Ivone e de seu Getúlio
com mais algumas palavras de conforto, e dirige-se acompanhado de Hermínia até o portão, onde deixara seu veículo. No caminho, enquanto atravessa um extenso gramado iluminado por pequenos postes de luz, a moça entra no assunto. O que aconteceu no estacionamento da delegacia? Você saiu correndo com seu carro, parecia desesperado em seguir alguém. Aliás, é a segunda vez que faz isso desde ontem à noite. Fernando, que temia por isso, não vê outra solução a não ser mentir novamente, prometendo a si mesmo intimamente que no momento adequado contaria toda a verdade a respeito da misteriosa moça pela qual se apaixonara. Antes de mais nada, quero desculpar-me por tê-la deixado sozinha, mas é que tive a sensação de ter visto Carlos saindo com o carro e tive o ímpeto de segui-lo para ver onde ia. Se conseguisse seu endereço, poderia auxiliar a polícia, entende? Sim, daí conseguiu. Infelizmente não. Segui o veículo por várias ruas da cidade até que, sem querer, acabei ficando lado a lado com o carro num semáforo. Senti muito medo que me reconhecesse. Porém, quando olhei para o motorista, percebi que não era Carlos, mas sim alguém muito parecido com ele. Mas você chegou a vê-lo em minha casa? Fernando fica um pouco atrapalhado e responde rapidamente. Viu de longe da janela. Hermínia franze o senho, como quem não está acreditando muito nisso, e permanece por alguns segundos em silêncio, tentando lembrar-se se realmente Fernando havia se dirigido até a janela quando seu pai e seu irmão foram ter com aquele homem no portão de sua residência. Fernando percebe que a moça não aceitou muito bem a sua versão e procura mudar de assunto. É interessante, Hermínia. Eu queria estudar para aprender mais sobre a doutrina espírita e parece que estou tendo aulas práticas sobre o assunto. Mas sabe, tenho uma grande intuição de que tudo isso vai acabar muito bem. Tomara que tenha razão, Fernando. Meus pais estão desesperados. Eu os compreendo bem. Vou apanhar o carro e ir para casa descansar. Fernando, fala carinhosamente, Hermínia. Sim, muito obrigada por tudo que está fazendo. Muito obrigada mesmo. Dizendo isso, a moça dá um rápido beijo no rosto de Fernando e volta lentamente para casa, deixando o rapaz com a triste sensação de a estar enganando. Realmente, Hermínia deve gostar muito de mim, ainda pensa, enquanto entra no carro e sai pelo portão acenando para o vigia da noite. Percorre várias ruas e bairros da cidade grande até chegar em sua casa, atirando-se na cama, completamente exausto, e no ato instintivo volta a olhar para a parede do lado direito, onde estão dispostas as várias fotos que tirara da moça que encontrara no shopping. Onde estará ela neste momento, pergunta-se. O que estará fazendo, dormindo? E o que estaria fazendo naquela delegacia hoje de manhã? Oh, meu Deus, por que fui perdê-la de vista? Dizendo isso, olha para o punho da camisa onde anotaram o número da placa do veículo. Oh, não, não pode ser. Mas que tolo eu fui. Por que não transcrevi para um papel? Borrou tudo. Fernando arranca a camisa desesperado, tentando adivinhar que numeração estaria escrita ali. Que número era esse? Não consigo me lembrar. Acho que começava com 29 e as letras seria B, R, não consigo lembrar-me. Que cabeça! Deixe-me ver. B, sim. Começava com a letra B, mais duas letras, depois 29, 29. Sim, era isso. 29. Deixe-me escrever. Apanhe um papel e um lápis e escreve B29. Vou tentar com isso. Sei que vai ser difícil. Irei procurar o Miguel e ele terá que pesquisar. Deita-se novamente e fica a olhar para as fotos. Como isso pode acontecer? Existirá mesmo amor à primeira vista? Agora tenho absoluta certeza que sim. Ela é realmente a visão que sempre tive de alguém que pudesse vir a ser minha companheira para o resto de meus dias. É impressionante como seu rosto sempre vinha ter em minha mente todas as vezes que imaginava me casado com alguém. Incrível! E mais incrível ainda é o medo que sinto. O medo que senti hoje de manhã. Tremia só de pensar em falar com ela. Temo que não corresponda ao que eu sinto. Temo que ela não sinta por mim o que sinto por ela. Meu Deus, isso seria terrível. Preciso encontrá-la o quanto antes. Levanta-se e retira as fotos da parede, colocando-as sobre a cama, pega uma por uma e fica a olhá-las. Esses traços, o seu olhar, as curvas de seu rosto, parece-me tão familiar.
Será que são recordações de uma outra vida? Será possível que reencarnamos com os mesmos traços fisionômicos? Ou será que são as emanações do olhar, o jeito de sorrir que nos fazem lembrar? Ou será que um determinado rosto nos traz recordações de alguém que conhecemos de outra vida e não seja o mesmo espírito? Pode ser, mas como gostaria que fosse alguém que já tivesse cruzado meu caminho. Aí penso que tudo seria mais fácil. E é com esses pensamentos que Fernando acaba por adormecer, até que enfim nos encontramos novamente em seu intrometido. O que me diz agora? Estamos sozinhos e vai me pagar por tudo que me tem feito sofrer por todos esses longos e intermináveis anos. Quem é você? Ah, já nem se lembra mais de mim, também pudera. Queria lembrar-se de um inimigo, cercado de tantos amigos, não? Mas agora está aqui comigo sozinho e à minha mercê. Quer lutar? Arranjo-lhe uma espada. Não quero lutar com ninguém. É um covarde mesmo. Mas que qualquer forma terá de se defender, pois vou atacá-lo. Pegue esta espada e guarde-se. Já disse que não quero. Então terá que sentir a fria lâmina atravessar-lhe o coração. O quê? Lembra-se dessa frase? Lembra-se? Que frase? A fria lâmina atravessar-lhe o coração. Não. Lembra-se sim. Sei que se lembra. Foi com essa frase que pôs fim à minha vida. Vou-me embora. Para onde? Não existe mais nada, não existe para onde ir. Só existimos nós dois aqui e nada mais. Porque entrei através de sua consciência, e dela só há um meio de sair. Como? Destruindo-me ou sendo destruído. Por isso vamos lutar até a destruição total. Espere, já lhe disse que não quero lutar. Não tem escolha. E agora olhe quem veio para assistir-nos. Ela ficará com quem vencer, meu. Com você nunca. Então lute, covarde, lute por ela. Lutarei. Então sinta a fria lâmina atravessar-lhe o coração. Meu Deus, que pesadelo! Grita Fernando, que acorda com o corpo banhado em suor. Que pesadelo! Com quem lutava? Ainda posso ver o seu rosto e o dela, sorrindo e assistindo à nossa luta. A fria lâmina atravessar-lhe o coração. O que é isto? Pareceu-me sentir a dor no peito. Graças a Deus acordei. Capítulo 14. Deixe-me examiná-la, pediu o senhor Bruno, assim que César retirou a joia de uma caixa almofadada internamente. Pode examiná-la à vontade. O homem examinou a peça detidamente e depois, retirando do bolso do casaco uma lupa de joalheiro e prendendo entreamassando o rosto e a cavidade superior da órbita ocular, com ligeira contração dos músculos da face, passou a examinar também os brilhantes que nela se encontravam cravejados. O senhor poderia repetir-me a procedência dessa peça? Bem, pelo que sei de sua história, esta peça foi confeccionada no século XVIII por um nobre da corte europeia, sendo que após sua morte, a peça passou por muitas mãos e no século passado veio parar no Brasil, trazida por um comerciante muito rico, que para aqui imigrou. E como veio ter as suas mãos? Pelo que sei, desculpe-me ser-lhe tão franco, o senhor não me parece uma pessoa que tivesse condições financeiras para tal aquisição. O senhor tem razão, seu Bruno. Eu não teria nem tenho condições para adquirir essa peça. Na verdade, tive muita sorte. Ela estava em poder de um último remanescente de uma família tradicional aqui da cidade, com que eu mantinha grandes laços de amizade. Éramos como que irmãos, e ele não tinha herdeiros, pois era solteiro. E quando veio a falecer, qual não foi a minha surpresa ao saber que havia deixado um testamento, doando todos os seus bens para uma instituição de caridade, e esta joia para mim. O senhor a recebeu como herança? Sim. E quantos anos tinha esse senhor? Já havia completado 83 anos quando faleceu. E agora o senhor quer vendê-la? Sempre coloquei à venda, pois nunca encontrei alguém que pagasse o preço que ela vale. O senhor poderia revelar-me o nome da pessoa que legou-a para o senhor? Nesse momento, Ariete, que já mantinha César sob seu controle, achegou-se mais a ele e soprou-lhe nos ouvidos. Não diga nada, César. Esse homem pode ser um parente longínquo do seu amigo e poderá estar querendo essa informação para tentar tirá-la de você. E se ele provar que é um parente, será que o juiz não fará devolvê-la?
Afinal de contas, o homem já estava bem velho, e esse presente pode alegar que ele pudesse estar fora do seu juízo perfeito. César cerra o senho, parecendo preocupado. As palavras de Ariete chegaram até sua mente como se o que ele havia dito fossem pensamentos seus. Não posso lhe revelar o nome dessa pessoa. Mas por quê? Se o senhor me disser, isso somente irá confirmar sua história, pois possuo algumas informações a respeito da joia e quero verificar se elas estão de acordo com a sua versão. Você vai pagar uma fortuna por uma joia que não tem certeza se é verdadeira? Pergunta Torquato ao ouvido do comprador. Vai acreditar em alguém que nega-se a dar-lhe maiores informações? Acho melhor você cair fora disso quanto antes. Incute Ariete na mente de César. Já lhe disse, não posso revelar o nome da pessoa, e pensando bem melhor, acho que não devo mais vender esta peça. Ela é minha, e acho que meu velho amigo não gostaria que eu me desfizesse dela. O senhor entende, não? Mas o senhor fez-me perder todo esse tempo vindo até aqui, e agora não quer mais vendê-la? Seu César, fala a uma de suas funcionárias que, não se contendo, interrompeu a conversa dos dois homens. O senhor precisa vendê-la. Precisa de dinheiro para fazer frente às suas dívidas. Sim, eu preciso vendê-la. Confirma agora saindo do campo de atuação de Ariete, assim que a moça chamou-lhe a atenção. Sim, eu a vendo para o senhor, mas deve informar-me a procedência. Tem que falar-me o nome de seu antigo proprietário. Sim, o nome do meu amigo. César sente-se atrapalhado. Ariete volta a incutir-lhe ideias e procura embaralhar-lhe a mente, mais precisamente sua memória. Isso, o nome de seu amigo. O nome de meu amigo, bem, o nome dele. Como é mesmo o nome dele? O senhor não consegue lembrar-se do nome da pessoa que foi seu amigo por muitos anos? Um verdadeiro irmão, como o senhor mesmo disse, lhe deixou tão cara herança. É lógico que me lembro. Então diga-me. Já sei. O nome dele está gravado aqui na caixa, olha aqui. Bruno nem sequer teve o trabalho de olhar para onde César apontava. Deu-lhe as costas e saiu da joalheria dizendo, o senhor é um louco, e não faço negócios com loucos. E sinta-se por satisfeito de eu não chamar a polícia, porque o senhor é um caso de polícia. Espere, senhor Bruno. O nome dele é Cândido, espere. O que aconteceu com o senhor, seu César? Não conseguiu lembrar o nome de seu amigo? Pergunta uma das funcionárias da loja. É claro que me lembro. E por que não falou para o senhor Bruno? Não sei. Fiquei com medo, sei lá. Com medo? Medo de quê? Sei lá, bobagens. O senhor perdeu o negócio, seu César. Eu sei. Tudo estava indo tão bem, não sei o que aconteceu. Essa joia deve estar mesmo enfeitiçada. Comenta outra balconista. O quê? Nada não, senhor César. Estava pensando alto. Ouvi você dizer joia enfeitiçada? Sim, seu César. Foi o que eu disse. Não é possível. Ninguém quer comprá-la. Até se interessam, mas depois, na hora de concretizar a compra, alguma coisa atrapalha sua venda. O que será isso? Não sei. O que eu sei é que já devemos estar praticamente falidos por causa dessa joia. Toda vez que entra um potencial comprador de joias valiosas e mostro-lhe esta peça, ele se interessa e depois acaba não comprando esta e nem sequer outra que eu lhe mostre, pois encanta-se tanto com ela que não consegue ver beleza nas demais. Acho que nunca mais irei oferecê-la a ninguém. Também penso assim, seu César. Vou guardá-la no cofre e esquecer-me de sua existência. Bravo! Grita triunfante Torquato. Menos trabalho para nós. Somente tomaremos a carga quando esse velho tolo desencarnar e ele for parar em nossas mãos. Até o dia em que sua amada estiver de volta à terra, não é? Pergunta Ariete abraçada a César. Sim, e quem sabe chegará o meu grande dia, responde. Mas vamos embora agora, nada mais temos a fazer aqui. Ficaremos mais um pouco, diz Ariete. O que você vê tanto nesse velho, hein, Ariete? Velho hoje. Quando desencarnar, Cúcio fará como eu, jovem de novo. E assim deverá fazer com sua amada quando desencarnar após mais uma vida. Afinal de contas, assim que ela receber a joia, irá se apaixonar por você, não? Sim, há séculos tenho essa certeza, confirma Torquato, deixando a joalheria juntamente com seu bando e deixando Ariete lá. Nesse momento, eu e meus companheiros aprendizes não mais nos contivemos
e desfechamos a Flávio uma bateria de perguntas. Não estou entendendo muito bem, Flávio, disse-lhe. O que você não está entendendo? Em primeiro lugar, não consigo entender bem o que Torquato está pretendendo. Ele acredita mesmo que Milena, quando reencarnar e receber de presente essa joia, irá se apaixonar por ele? Infelizmente, Torquato, no passado, acabou enlouquecendo por amor a ela e fixou essa ideia em sua mente, nela acreditando cegamente. E é nesse aspecto que tem que ser auxiliado. Tem que compreender que não podemos ter esse sentimento de posse sobre quem quer que seja, e muito menos pretender obrigar a que esse alguém sinta-se aprisionado sentimentalmente por outra pessoa. E por que não procura por Milena, já que ela se encontra também desencarnada? Como já expliquei, ele sabe que não poderá alcançá-la, pois ela se encontra num plano vibratório fora de seu alcance. Além do mais, como tem essa fixação na ideia de que ela terá que receber de presente essa joia, não vê outra maneira de fazê-lo, a não ser quando ela estiver na crosta terrestre, no envoltório físico. E ele vem tentando isso há muito tempo, não é? Sim, e tem feito muita gente sofrer por isso, pois mantém aquela joia sob o seu controle. Agora, por exemplo, conseguiu com que ela fique guardada no cofre de César, até surgir uma outra pessoa que adquira sua posse. Mas por que não permitiu que aquele homem a comprasse? Ele poderia continuar a ter controle sobre ela, só que desta feita nas mãos do Sr. Bruno. Acontece que ele possui um controle maior, enquanto ela estiver com seu César, pois possui Ariete como aliada, e esta manipula o pobre do César com facilidade. Entendo. E quando se dará a nova reencarnação de Milena, vocês reencarnarão novamente juntos e se encontrarão na Terra? Pelo que sei, temos uma missão a cumprir e, ao mesmo tempo, temos um resgate a realizarmos juntos. Muito em breve voltaremos à veste carnal. Aliás, estamos nos preparando para isso. Vocês estão se preparando? Sim. O retorno à carne é uma operação bastante complexa, Soares. Não somente aqueles que nos receberão terão que ser preparados para tanto, como também nós que reencarnaremos. E você já sabe quem serão seus pais? Sabemos. Todos os espíritos, ao reencarnarem, sabem de antemão quem os receberá na carne. Nem todos, Soares. Inclusive essa oportunidade no campo físico para burilarmos os nossos defeitos e resgatarmos nossos débitos é uma caridade que Deus, nosso Pai, nos oferece e que devemos saber dar o devido valor para bem aproveitá-la, o que infelizmente poucos o fazem. Mas respondendo à sua pergunta, uma grande parte volta à Terra compulsoriamente. Muitos rebelam-se de tal maneira, ao verem-se na iminência de terem que reencarnar junto a inimigos do passado, a quem muito devem, ou são credores, que podem muitas vezes provocar um aborto com a sua rebeldia. Também, quantas mães insatisfeitas com a gravidez abortam propositalmente seus filhos, ceifando uma grande oportunidade de redenção e caridade, chegando mesmo a alimentar o ódio nos corações desses espíritos que deveriam receber em seu útero para dar à luz. Mesmo nos casos de violência, sim, Soares, nada ocorre por acaso, porque sabemos que nenhuma só folha cai de uma árvore sem a permissão do Criador. A propósito, irmão Flávio, não sei se devo abordar esse assunto, mas fale, meu irmão. É que, bem, já que estamos aqui, você gostaria de visitar sua filha e seu genro, não é? Sim, seria possível. Vamos tentar, Soares, mas devo lhe pedir que, se porventura isso não for possível, não modifique o seu padrão mental de vibração, ou seja, não se amargure nem caia na decepção. Se hoje não houver possibilidade, outras chances você terá. Ou sim, pode ficar tranquilo quanto a isso, mas apenas para minha compreensão, porque hoje talvez não venhamos a ter essa possibilidade, vou lhe explicar. Os espíritos encarnados devem possuir a sua privacidade, e a não ser que estejam em vibrações inferiores, onde os espíritos também inferiores têm livre acesso em seus lares, nós que aprendemos a respeitar a individualidade de nossos irmãos, devemos, antes de entrarmos em contato com eles no recesso de seus lares, procurarmos saber se existem condições para isso. Entendo, mas como iremos saber se existem essas condições?
É muito simples. Os espíritos encarnados, quando em sintonia com as coisas do alto, quando em sintonia com os ensinamentos de Jesus, possuem a proteção de emissários encarregados desse mister. Dessa maneira, quando chegarmos ao lar de sua filha, procuraremos primeiro por esses emissários, e somente eles nos permitirão a entrada ou não. É sempre assim que ocorre? Infelizmente não. A maioria das pessoas deste planeta quase sempre não se encontra na posição de merecedores de todo esse desvelo. Na maioria das vezes, todos possuem aqueles irmãos que se preocupam por eles, mas se eles mesmos não estiverem nas condições que citei há pouco, certamente de pouca serventia lhe será toda essa preocupação de seus amigos, pois não há barreiras contra as trevas quando nós mesmos as clamamos. E você acha que minha filha e meu genro são merecedores de tal proteção? Creio que sim. São pessoas boníssimas, sempre prontas a auxiliar seus semelhantes em qualquer circunstância. Graças a Deus. Mas vamos até lá. Dizendo isso, reunimos a nossa equipe, neste momento espalhada pelo ambiente, já que os outros irmãos aprendizes estavam em elucidativa conversação com as outras entidades socorristas, e partimos. Percorremos vários bairros da cidade até chegarmos à casa de minha filha. A emoção tomou de assalto o meu coração, quando vi aquela construção que tantos anos abrigou-me, desde que fiquei viúvo de Clarice, minha esposa. Já era perto das 11 horas, horário em que eles costumavam almoçar. Meu genro trabalhava numa empresa próxima dali, o que lhe proporcionava essa facilidade de fazer a sua refeição junto à esposa. Assim que chegamos, notei que uma entidade parecia fazer vigília à porta da residência, como que a proteger a entrada de espíritos inferiores, já que muitos, às centenas, iam e vinham pelas ruas da cidade, a maioria entrando sem cerimônia nas moradias que não possuíam esse tipo de vigilância. Na verdade, quando topavam com essa proteção, esbravejavam ruidosamente e passavam ao largo temerosos. Irmão Flávio pediu-nos que aguardássemos no passeio oposto e dirigiu-se até lá, entabulando conversação com o espírito encarregado. Em seguida, atravessou a rua sorrindo e dando-nos a feliz notícia. Vamos até lá, irmão Soares. Sua filha encontra-se em casa e logo chegará seu genro. Devo preveni-lo, porém, quanto ao descontrole da emotividade. Mantenha-se sereno e tranquilo. Deus me ajudará. Então vamos. Os outros nos esperarão aqui. Capítulo 15. Fernando levanta-se bem cedo e, após ligeira refeição, dirige-se ao centro espírita para ter notícias de Regis. Bom dia, seu Pedro. Bom dia, Fernando. Acordou cedo, já tomou café? Já sim, Regis. Está bem melhor hoje. Ele já se levantou? Já, mas voltou a dormir. Está lá no quarto. Quer vê-lo? Sim, mas antes gostaria de conversar um pouco com o senhor. Vamos nos sentar aqui? Convido um médio apontando 2 cadeiras próximas à mesa. E então, contou tudo aos familiares de Regis? Contei sim, seu Pedro, e eles? Bem, seus pais e principalmente Hermínia, sua irmã, já possuem conhecimento sobre a doutrina espírita e aceitaram bem a decisão que tomamos ontem à noite. Inclusive pedem para agradecer imensamente ao Senhor por ajudar o Regis. Não estou fazendo mais que minha obrigação, sim, mas sabemos que o Senhor corre algum risco por estar acobertando alguém que está sendo procurado pela polícia. Quanto a isso, não há problema, Fernando. Agora o que gostariam de saber é quanto tempo poderá levar para Regis ficar livre dessa obsessão para poder devolver a joia. Sabe, Fernando, isso tudo irá depender do auxílio que iremos ter dos amigos espirituais. Como você já deve saber, quem organiza e decide tudo em nossos trabalhos é a equipe espiritual que os dirige. Agora, pela experiência que tenho de muitos anos, creio que irão dar o auxílio necessário para que o rapaz volte à sua normalidade e resolva essa pendência. Depois disso, haverá todo um trabalho para doutrinar essa infeliz entidade espiritual. Foi o que Hermínia nos explicou. Ela disse-nos que talvez o primeiro passo seja o de afastar temporariamente o espírito para que Regis possa, longe da influência dele, ter condições para nos ouvir e decidir o que fazer, mas que isso só não será o suficiente, pois a entidade fatalmente voltará e precisará, como o Senhor disse, ser doutrinada. É isso mesmo.
Apesar de que são simples conjecturas, pode ocorrer que tenhamos sucesso logo na primeira reunião. Entendo. Mas diga-me mais uma coisa, seu Pedro. O que o senhor achou dele hoje de manhã? Aparentemente encontra-se normal, apesar de ter sido preciso dar-lhe um passe magnético, pois ainda ligado à criatura estava com a ideia de fugir daqui. Fugir? Sim, veja bem. O espírito que o obsedia sabe o que eu espero e quer a todo custo levar Regis daqui, a fim de evitar estarem aqui no dia da reunião. Então ele sabe de tudo? Oh, sim, é um espírito de muita experiência e deve conhecer o trabalho dos espíritos do bem. Não vai ser fácil, comenta Fernando desanimado. Não se desanime, meu filho. Tenha fé em Deus, tudo dará certo, pode crer. E aproveitem você e os familiares de Regis, pois esta hora é de muita felicidade. Felicidade, sim, pois Regis está demonstrando possuir uma bela mediunidade. Você já pensou na oportunidade dele desenvolver essa qualidade e trabalhar, dar de si em prol de seus semelhantes do plano espiritual? O Senhor me tranquiliza, seu Pedro. Expondo a situação de Regis dessa maneira. O médium sorri e complementa. Nada nesta vida acontece por acaso, Fernando. As oportunidades de trabalho no bem estão sempre desfilando à nossa frente. Basta que as abracemos, pois esta nossa vida neste planeta não pode ser comparada a uma colônia de férias. Estamos aqui para trabalhar e aprimorarmos-nos com espíritos que somos. O Senhor tem toda a razão. E quanto a Regis, o Senhor disse a ele alguma coisa a respeito da reunião de amanhã? Ainda não lhe disse nada. Ele fala ainda em ir embora daqui. Nós conversamos um pouco hoje de manhã e eu lhe disse que deveria ficar aqui por uns tempos, até a polícia desistir de procurá-lo, que talvez até arquivem o caso e assim ele poderá voltar para casa. E ele? Regis não se encontra em condições de raciocinar e concordou com a minha sugestão. E quanto ao espírito, ele está por aqui? Pergunta Fernando, olhando ao redor do ambiente, como que tentando descobrir se a entidade se encontra por perto. Sim, esse espírito que descobri chamar-se Torquato ainda está muito ligado ao rapaz e não o abandona. Somente consegui afastá-lo um pouco, ontem, para poder fazer Regis sair daquele estado de desespero em que se encontrava. Você está aí, assassino. Não foi suficiente o que lhe causei ontem? Assassino, assassino! Grita Torquato ao ouvir a voz de Fernando. Irrompe no salão bradando colérico e ameaçador. Saca da espada e avança sobre o moço. Evidentemente que Fernando não vê nem o ouve, ao contrário de seu Pedro, que possui vidência e consegue também ouvi-lo. Nossa, seu Pedro, que calafrio senti agora. Vamos fazer uma prece, Fernando. Por quê? Está acontecendo alguma coisa? Não se preocupe, tudo está bem. Acompanhe-me na oração. Fernando, então, cerra os olhos e concentra-se nas palavras de seu Pedro, repetindo-as intimamente. Deus, Pai de misericórdia e amor, acolhe-nos em teus braços e preenche os nossos corações com as tuas luzes de paz e harmonia. Cobre com tuas bênçãos todas as criaturas necessitadas, principalmente aquelas que há séculos sofrem por sentimentos inferiores de vingança e amor possessivo. Que todas sejam agraciadas com a verdade única da vida, que é o amor, despojado de qualquer sentimento que não seja o do perdão, pois que todos seremos perdoados à medida que perdoamos, nunca nos esquecendo que a tua misericórdia nos perdoe em todos os segundos de nossa vida. Auxilia-nos para que nunca esquecemos que nada nos acontece por acaso, mas sim por força de nossos próprios atos, e que nos lembremos sempre e procuremos vivenciar a pureza que possuímos quando, por tua bondade, ofereceste-nos uma nova oportunidade de reencontrarmos nossos antigos ofensores, para termos a oportunidade de perdoá-los. Cubra-nos de bênçãos e que todos os infelizes aqui presentes possam sentir neste momento toda a calma, toda a paz que acaba de instaurar-se neste ambiente, que consigam ouvir a suave e sublime música celestial que nos é enviada desde os mais longínquos pontos do universo. Ampara-nos agora e sempre, que assim seja. Ao terminar a oração, seu Pedro percebe que Torquato mantivera-se imóvel e recostado a uma das paredes do salão,
amparado por espíritos trabalhadores da casa que lhe aplicavam passes tranquilizadores. Que grande paz estou sentindo, seu Pedro. A oração é a única arma eficaz que possuímos contra todos os males. E quando falo em oração, não me refiro somente às palavras que nos saem da boca, mas principalmente daquela originária de nossos atos. Quando Jesus nos recomendou orar e vigiar, ele obviamente reportava-se à oração, que se eleva até seu Pai, através de nossas atitudes frente aos nossos semelhantes. Bonitas palavras, seu Pedro. Você quer falar com Regis? Será prudente? Fale com ele com muito amor e verá o quanto lhe valerá essa conversação. Está bem? O senhor vai chamá-lo, iremos até o quarto. Vou chamá-lo. Dizendo isso, o médium dirige-se ao quarto do rapaz e alguns minutos depois retorna trazendo Regis consigo. Temos uma visita para você, Regis. Fernando, como vai, meu amigo? O rapaz olha meio desconfiado e senta-se. Volve então o olhar para seu Pedro, que lhe envia um gesto positivo, meneando a cabeça verticalmente. Está bem, mas o que veio fazer aqui? Só vim visitá-lo, ver como está, conversar um pouco. Meus pais sabem que estou aqui. Seu Pedro responde ao perceber a indecisão de Fernando quanto à resposta a ser dada. Sabem, meu filho. Ontem à noite combinei com Fernando que você permaneceria aqui por uns tempos e pedi-lhe que enviasse os seus familiares. Mas eles não podem vir até aqui. Pode ser que a polícia esteja vigiando todos os passos deles. Poderão segui-los. Eles não virão, Regis. Pode ficar sossegado. E se seguirem você, não tenha receio, meu amigo. Isso não irá acontecer. De qualquer maneira, poderei dizer que frequento este centro já há algum tempo. E eu confirmarei isso. A porta está fechada? Pergunta o rapaz preocupado e apreensivo. Fique tranquilo, tive esse cuidado. Ando muito confuso ultimamente, Fernando. Parece-me que já nem mesmo sei quem sou. Eu entendo o que lhe peço, Regis. É que continue a confiar seu Pedro e faça tudo o que ele lhe pedir. Pode ter plena certeza de que tudo isto irá passar. Mesmo com referência àquela joia, sinto estranha fixação por ela, não sei explicar. Tem momentos em que penso em devolvê-la, mas no mesmo instante sinto que ela me pertence e que ninguém tem nenhum direito de tomá-la de mim. É algo muito forte. E agora, Regis, o que pensa a respeito? Não gostaria de devolvê-la, se quiser posso ajudá-lo nisso. Talvez. Nesse momento, o rapaz exterioriza ligeiro esgar. Um forte estremecimento no corpo e violento movimento sacode-o, fazendo com que se levante rapidamente da cadeira, assumindo ares de defesa. Seu Pedro percebe, através de sua mediunidade, a influência de Torquato sobre o moço, tentando fazê-lo devolver a joia à polícia. Regis sente essa tentativa e acaba voltando-se contra Fernando. Não vou entregá-la a ninguém. Já disse, não insista. Vá embora daqui. Acalme-se, Regis, e controle-se. Fernando, por favor, peço-lhe que se vá agora. Vá tranquilo que cuidarei dele. Fernando levanta-se e dirige-se à porta do centro. Lá chegando, volta o olhar para Regis a tempo de ouvi-lo sussurrar baixinho por entre os dentes. Eu o odeio. E então, Miguel, existe a possibilidade de localizar o proprietário do carro apenas com estes números? Possibilidade existe, mas vai exigir um tempo certo, pois várias combinações devem existir com esta única letra e com estes 2 números apenas. E você vai tentar? Tentar não, vou conseguir. Se diz que é muito importante para você, o é também para mim. Muito obrigada, Mário. Nem sei como lhe agradecer. Para que servem os amigos, afinal de contas? E quanto tempo acha que poderá levar? Não sei, Fernando. Tudo vai depender da sorte. Logicamente, será mais fácil pelo fato de se tratar de um carro importado. Se fosse um carro popular, certamente eu lhe entregaria uma grande relação de nomes. Não há problema. Tenho que localizar essa pessoa. Tudo bem. Passe aqui. Não pode deixar. Assim que descobrir o nome do proprietário, eu lhe telefonarei. Está certo. Eu aguardarei mais uma vez. Muito obrigado. Não quer ficar para o almoço? Convida a esposa de Miguel, já que Fernando não tiver a paciência de esperar o dia seguinte para procurar o amigo despachante, fazendo-o naquele mesmo dia, assim que saiu do centro de seu Pedro. Eu agradeço muito, mas ainda tenho que ir a outros lugares.
Está bem, Fernando, mas se quiser voltar, poderemos esperá-lo. Vamos deixar para uma outra ocasião. E muito obrigado, Miguel. Vá com Deus. Quando eu tiver alguma resposta, telefonarei. Fernando deixa a casa do amigo e dirige-se para a residência de Hermínia, a fim de lhes dar alguma notícia de Regis. Evidentemente não irá contar sobre a última reação dele. A distância da casa de Miguel não é muito grande e em poucos minutos chega lá, sobressaltando-se assim que cruza os portões, pois vê estacionado à frente da entrada da casa uma viatura policial. Meu Deus, o que será que a polícia está fazendo aqui? Lentamente procurando não fazer muito barulho com o carro, estaciona a uns 20 metros da casa e para lá dirige-se a pé e toca a campainha. É a empregada quem atende o informa que estão todos no escritório conversando com o delegado e que ele deverá aguardar na sala de estar, pois seu Getúlio pediu para que não permitisse a entrada de ninguém. O que será que esse delegado deseja? Pergunta-se a si mesmo, preocupado e não conseguindo conter-se, mas pela vontade de auxiliar do que pela curiosidade. Dirige-se até a porta do escritório, que ligeiramente entreaberta permite que ele escute a conversa. Já lhe disse que não sabemos onde se encontra o nosso filho, seu delegado. Inclusive estamos muito aflitos, disse o Getúlio. E o senhor acha que vou acreditar nisso? Vocês me parecem calmos demais para quem não conhece o paradeiro do próprio filho. É lógico que eu estou muito preocupada, explica Dona Ivone tentando disfarçar. O senhor pensa que sabe mais do que o coração de uma mãe? Eu não quis dizer isso, mas realmente não estou acreditando em vocês e devo avisar-lhes que a ocultação de foragido é crime. Foragido? Meu filho não é um foragido. Meu filho está doente, exaspera-se a mulher. Seu Getúlio tenta acalmá-la, mas não consegue. Está muito doente, sim. Ele tem mediunidade e está sendo vítima de um espírito obsessor. O que a senhora está dizendo? Quer que eu acredite que ele está simplesmente fazendo o que uma alma do outro mundo lhe ordena? A senhora acha que vou acreditar nisso? A senhora acha que a justiça irá acreditar nessa história fantástica? Olhe, minha senhora, ninguém acreditará nessas coisas. Agora o que eu quero é auxiliar e proteger o seu filho. Mas pelo visto a senhora não quer que eu cumpra com o meu dever. E vou dizer-lhe uma coisa. Se algo acontecer com ele, eu descobri que vocês estão mentindo para a polícia e dificultando o meu trabalho em protegê-lo, podem ter plena certeza de que serão responsabilizados. Responsabilizados? Sim, serão responsáveis pelo que acontecer. Oh, meu Deus! Getúlio, meu querido, o que devemos fazer? Não devemos fazer nada, Ivone. Pois se não sabemos do paradeiro de Regis, o que podemos fazer? Eu sei, mas, insiste o delegado. Vamos dizer a verdade ao delegado, Getúlio. Quem sabe ele poderá nos ajudar. Assim é que se fala, Dona Ivone. E então, seu Getúlio, vamos conversar? Fernando afasta-se da porta e, sabendo que não tem muito tempo a perder, apanha um telefone e liga para Álvaro, que mora mais próximo do centro espírita. Vamos, atende logo, Álvaro, vamos. Se contarem tudo ao delegado, este com um simples telefonema lá mesmo do escritório, enviará a viatura que estiver mais próxima. Vamos, atende. Roga mentalmente, para que o amigo atenda ao chamado, o que leva alguns angustiantes segundos. Alô, Álvaro? É Fernando. Por favor, preste atenção. Temos que agir rápido.